Olá, caríssimos alunos. Vamos dar continuidade à tutela geral da personalidade, tratando agora da segunda parte. E aqui é importante ressaltar a importância dos direitos da personalidade. A sua importância está em conceber de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana. São os direitos da personalidade que conferem ampla proteção à pessoa humana e os direitos decorrentes da titularidade desses direitos. Na verdade, a Constituição Federal, o Código Civil e a norma infraconstitucional estabeleceram uma série de garantias às pessoas para que possam exercer esses direitos e alcançar a plenitude de sua dignidade. Vamos passar ao exame do Código Civil brasileiro. Rapidamente, eu peço que você abra o seu código no artigo 13. E lá está estabelecido: salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Pois muito bem. Caríssimos alunos, aqui é importante dizer o seguinte: quando o Código Civil fala em é defeso, ele está dizendo que é proibido, tá? Então é proibido a disposição do próprio corpo, ok? Por quê? Porque se a lei estabelece uma ampla defesa da integridade físico, psíquica e moral da pessoa, os elementos que compõem, portanto, a integridade nesses três âmbitos não podem jamais sofrer diminuição. Notem, portanto, que há uma divisão dos direitos da personalidade que nós já falamos no início e vamos retomar agora, já que estamos tratando aqui dos direitos da personalidade em sua amplitude. Muito bem. Os direitos da personalidade correspondem à integridade física, à integridade intelectual, à integridade moral, ok? E aí nós vamos ter bem claro o seguinte: essa integridade física, de acordo com o artigo 3º, impede, portanto, que haja esta diminuição da situação física da pessoa, da disposição física de seu corpo. A integridade intelectual dá e concebe à pessoa natural a ampla proteção às suas liberdades, e em especial a liberdade de pensamento, os direitos autorais, os livros escritos, as obras escritas pelo autor, a autoria científica da obra, a autoria artística, a autoria cultural e também a autoria literária. Portanto, essas obras, fruto da criação e do pensamento humano, são protegidos em nível constitucional e infraconstitucional. E, por fim, a proteção da integridade física, ou melhor, psíquica ou moral, compreende o quê? A incluir, ao lado da liberdade física, liberdade de ir e vir, também chamada liberdade civil, a liberdade política, a liberdade religiosa, o direito à honra e ao recato das pessoas. Portanto, a integridade moral, aquilo que a pessoa é, aquilo que ela faz, aquilo que ela representa, são atributos da sua personalidade. A ninguém é dado o direito de desestabilizar a moral, a honra e o decoro das pessoas. Do mesmo modo, não é possível discriminar a ninguém pelo fato dela ter uma crença de qualquer que seja a denominação. A Constituição Federal garante a integridade e ao direito à honra, à moral e à crença. São, portanto, elementos que também compõem a defesa dos direitos da personalidade de cada pessoa humana. Aqui é importante, na análise do artigo 3º do Código Civil, que diz o seguinte: numa interpretação mais ampla,
A doação que é revogável será feita por documento escrito, devendo atender à necessidade terapêutica comprovadamente indispensável ao receptor. Significa o quê? Que a integridade física é a regra, a não ser que a pessoa tenha que fazer uma cirurgia, amputar uma perna, amputar o braço, em decorrência de uma doença grave. E aqui é admissível que a pessoa ampute um membro do seu corpo para preservar o restante. Isto a norma protege e a Lei 9.434 de 97, que estabelece sobre a disciplina e a remoção de órgãos e tecidos e partes do corpo humano. Então, existe uma regra no sistema jurídico que é a regra da indisponibilidade de partes do corpo ou de todo o corpo, por evidência, e existe uma exceção que é esta lei 9434 de 97, que estabelece a proteção e a remoção de partes do corpo. Muito importante estabelecer essa diferença, porque há uma regra no Código Civil que não é uma regra absoluta, que sofre a exceção, como acabamos de ver. O parágrafo único do artigo 13 estabelece: o ato previsto neste artigo será admitido para fins terapêuticos de transplante na forma que estabelece em lei especial. Ora, então, por exemplo, o corpo morto poderá ser designado, ser doado pela família para fins de pesquisa científica. Se a pessoa morreu, por exemplo, os seus órgãos vitais poderão ser doados, ok? Para fins científicos e também para fins de salvar a vida das pessoas, como lhe permite a lei de transplante de órgãos. A norma trata da autorização para o transplante pós-mortem, cujos requisitos são aplicados pela Lei 9434 de 94. Portanto, esta é a exceção àquela regra de que falamos, ok? Notem, portanto, que esta prevenção legal, ela é ampla, ela é difusa, mas a lei não é totalmente absoluta de tudo. Porque um corpo morto pode ainda ajudar a salvar várias vidas. Autorizando a família que seja feita a cirurgia de determinada pessoa usando as cordas, as córneas, usando o coração, os rins e outras partes para a ciência e para salvar vidas, é muito importante, meu amigo, minha amiga, que isso seja feito, ok? O artigo 14 diz o seguinte: é válida como objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte, ok? Para depois da morte. Portanto, consolida aí o que acabamos de falar, o que acabamos de dizer, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade a esses direitos da personalidade. Um abraço do amigo e do professor Francisco José. Até a nossa próxima aula.